Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Não ter medo de anunciar o Evangelho ao mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos o 12º domingo do tempo comum do ano A, quando a liturgia da palavra nos apresenta o texto do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos de 26 a 33. E disse Jesus: Não tenhais medo dos homens. Não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Mateus 10, versículo 26. Os poderes do mundo tentam esconder suas tramas e seus planos, muitas vezes do mal, mas o Evangelho é luz nas trevas do mundo, pois ilumina todo homem e faz aparecer a verdade que está escondida e, ao mesmo tempo, ajuda o seguidor de Cristo a perder o medo das consequências que poderão vir devido ao seu testemunho e à sua pregação. As consequências, os resultados da pregação, nem sempre são as multidões em louvores, as igrejas cheias ou estádios lotados. Muitas vezes é viver em meio ao medo e às fugas. Para isso, precisamos buscar a coragem e a luz no Espírito Santo para seguirmos em frente na nossa missão. Ser discípulo de Cristo é, em muitos momentos, viver o desprendimento, ser perseguido, caluniado e também se colocar na entrega total da vida e, às vezes, caminhar ao encontro da morte do corpo perecível. Quantos missionários ainda hoje morrem assassinados nos campos de missão? Na história cristã, principalmente no início do cristianismo, muitos entregaram seu corpo através do batismo de sangue, porque pela vivência da dimensão profética, pela fé e amor a Cristo, colocaram toda a sua esperança e força em Deus, numa entrega total à pregação do Evangelho, sem medo e num caminhar perseverante, com um olhar fixo no Senhor. Ao apresentar a proposta do Reino Divino, em diversos momentos, podemos até encontrar hostilidade e perseguição, pois a palavra semeada traz provocações contra as ideologias que estimulam a opressão, a alienação, a manipulação, o relativismo e o secularismo no mundo pós-moderno. Esta liturgia nos vem mostrar que viver o Evangelho também traz sacrifícios em favor de um propósito. Deixar que a luz da palavra ilumine a vida das pessoas para não serem manipuladas ou oprimidas. Isso pode causar a intriga e a perseguição por parte dos que oprimem e manipulam as pessoas. O profeta Jeremias, na primeira leitura desta liturgia, nos apresenta o destino daqueles que lutam pelo bem comum das pessoas. Jeremias fala em nome do povo que sofria naquela época com a iminente invasão do rei da Babilônia. E diante da opressão daquele império, o profeta grita e lamenta: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Jeremias capítulo 20, versículo 10. Esse texto de Jeremias prefigura o evangelho desta liturgia. Ser profeta é perceber a realidade do sofrimento humano e denunciá-lo sem medo. Não podemos ficar alheios
ao chão que pisamos e à nossa história. A palavra de Deus deve nos ajudar na iluminação de nossa caminhada de discípulos. Devemos denunciar os projetos e os frutos do pecado iniciados com o primeiro homem, o velho Adão. São Paulo diz na sua carta aos Romanos, na segunda leitura desta liturgia: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 12 e 15. Em Cristo, o novo Adão, somos inseridos na vida e na luta contra a morte eterna. Na comunidade cristã deve reinar um ambiente de segurança e de coragem, pois ela deve estar fundamentada pela alegria e pela força do Evangelho. Em contrapartida, a comunidade deve apresentar a misericórdia de Deus como sinal de salvação. Portanto, irmãos e irmãs, elevemos à mente e ao nosso coração o que nos diz Jesus. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Mateus capítulo 10, versículo 27. Irmãos e irmãs, que a palavra de Deus e a nossa vida de intimidade com o Senhor nos faça proclamadores da boa notícia ao mundo no dia a dia de nossa missão, pois Ele se colocará a nosso favor diante do Pai do céu, como está no final do Evangelho de hoje. Todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32. E nos momentos de aflições e inquietações, nossa ou do próximo, elevemos nossa oração de confiança e entrega a Deus, pois Ele sempre caminha conosco no seu amor, como nos reza o salmista desta liturgia. Elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse 12º domingo do tempo comum nos traz como título: O Evangelho vence o medo. Pregar o Santo Evangelho não é status e honraria, mas um mandato exigente que se vive a cada dia. Muitas vezes vem o medo que espanta a alegria. Com Cristo vencemos o medo das garras da perseguição, dos fortes maus tratos terrenos, consequência da missão, dos fracassos da morte que causam a desilusão. Como discípulos amados, queremos seguir em frente, vencer as tantas barreiras que enfrenta o povo crente, porque evangelizar é tarefa exigente. Ser discípulo do Senhor exige-se a doação, entregar-se a uma causa a favor da salvação, pregando sempre a verdade com coragem e decisão.
Caminhar como cristão com Cristo nosso Senhor, vence-se o medo e a dúvida e afasta-se o temor. Segue-se na segurança, numa trilha de amor. A consequência do anúncio é também perseguição, pois o mundo distorcido traz desprezo e opressão, e assim os missionários sofrem também a repressão. Olhemos para os profetas que foram ignorados por pregarem a verdade. Muitos foram torturados e nos reinos poderosos os seus sangues derramados. Que a Santa Comunhão, forte e vivo alimento do discípulo caminheiro, seja sempre o sustento, dando força à vida inteira em todos os seus momentos. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a palavra e a luz de Jesus Cristo, que orienta seus discípulos a vencerem o medo e seguirem em missão, ilumine o seu caminho.